Se você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente, porque começa agora o NTV News. Na edição de hoje, você vai ver que dupla é presa suspeita de latrocínio de idoso em Lagoa Formosa. Operação Maria da Penha, uma ação conjunta em todo o país no combate à violência contra a mulher, também é deflagrada em Patos de Minas. Você vai ver também que internos denunciam maus tratos em clínica de reabilitação em Lagoa Formosa. Minas Gerais confirma mais 4 mortes por Covid-19 em Patos de Minas. Prefeitura nenhuma. E divergências em boletins são de 11 óbitos. Bebê de 6 meses com a Covid-19 de Patos de Minas é encaminhada para Uberlândia para exames. Colegas prestam homenagem à cardiologista vítima da Covid-19. E você vai ver o que fazer caso perca o cartão de vacinas para comprovar imunização contra coronavírus ou para mostrar na busca pela dose de reforço. Na edição de hoje, você vai ver também que drag queen chama a atenção dos jovens para imunização contra a Covid-19. Continua sem controle incêndio no distrito de São João da Serra Negra. E Minas Gerais é o 5º estado que vende gasolina mais cara no país. Ainda hoje tem análise da notícia. Fique comigo, o NTV News começa agora. A gente começa a edição de hoje te mostrando que foi publicada no Diário Oficial de Patos de Minas desta segunda-feira a portaria com os nomes dos vereadores da comissão processante que vai investigar denúncia de estelionato contra o vereador Lázaro Borges. A portaria que nomeia os vereadores responsáveis pela investigação da denúncia de estelionato feita por Francisco Gonçalves de Andrade contra o vereador Lázaro Borges foi publicada nesta segunda-feira. O presidente é Daniel Gomes, o relator Gladstone Gabriel da Silva e Elizabeth Nascimento também compõem o trio. Eles terão 90 dias para concluir as investigações. A instauração da comissão processante foi votada e aprovada na reunião da última quinta-feira. E uma dupla foi presa suspeita de matar para roubar um idoso de 69 anos em Lagoa Formosa. O corpo foi encontrado no fim de semana. O crime aconteceu durante a tarde de sábado na rua José Oscar, em Lagoa Formosa. Uma mulher encontrou a vítima, identificada como Nilson Benedito Alves, de 69 anos. O homem estava morto em casa, deitado sobre a cama. Ele estava apenas de cueca e havia grande quantidade de sangue nas sopas de cama, no chão e na região do pescoço da vítima. Um vizinho havia percebido que um senhor que residia sozinho naquele local não havia ainda saído da sua residência, ou seja, saído de casa. Achando aquilo estranho, ele deslocou até a residência, e onde deparou com o senhor que morava sozinho, deitado à cama, já sem vida. A Polícia Militar compareceu ao local, verificou-se que havia vestígios de sangue sobre a cama e em alguns cômodos da casa, acionou a perícia técnica, a perícia, após efetuar os seus trabalhos, chegou à conclusão que ali não era um encontro de cadáver, que na verdade se tratava de um crime. O senhor havia sido assassinado. Após trabalho da perícia técnica da Polícia Civil, ficou constatado que a vítima estava com uma perfuração no pescoço, pequenos cortes no peito e na mão, além de estar com uma camiseta amarrada na mão esquerda. As pessoas que cometeram esse crime provavelmente usaram ali, amarraram a mão dele para cometer um latrocínio. Denúncia anônima passou para a Polícia Militar que um dos autores do latrocínio seria um homem de 26 anos, conhecido como Coringa. O denunciante disse ainda que uma mulher teria realizado um programa sexual com a vítima na madrugada de sábado. O homem negou a participação no crime. Várias denúncias anônimas aportaram no telefone de plantão da Polícia Militar de Lagoa Formosa, e foi possível aí a localização, a prisão de 2 autores. Um jovem de 26 anos, uma jovem de 21 anos e a identificação de um outro suspeito que foi também acostado aí no boletim de ocorrência, um jovem de 30 anos. Já a suspeita, que tem 21 anos, citada pelo denunciante anônimo, foi localizada e afirmou ter participado do latrocínio. Ela confirmou que foram levados entre 300 e 600 reais em dinheiro da vítima e que o dinheiro foi utilizado para comprar drogas. Ela confessou participação no crime e a função dela foi exatamente essa, de adentrar ao imóvel, um imóvel bastante seguro, que tinha concertina, e deixar
o portão apenas encostado, para que os comparsas viessem posteriormente e tivessem, conseguissem acessar o interior do imóvel. Ela disse que foi levado esse montante entre 300 e 600 reais, o qual eles utilizaram para comprar drogas, que consumiram droga com esse valor. Um homem de 30 anos está sendo procurado. Já a mulher e o outro suspeito foram presos. Já no NTV News, a gente mostra que a Operação Maria da Penha, uma ação conjunta em todo o país no combate à violência contra a mulher, também é deflagrada em Patos de Minas. E mais de 600 candidatos fazem provas do vestibular da UFO aqui na cidade. Teve início nesta semana a Operação Maria da Penha, realizada a nível nacional, que visa o combate à violência contra a mulher. Patos de Minas também está integrada na ação. A Operação Maria da Penha teve início no dia 20 de agosto e vai até o dia 20 de setembro, com foco nos atendimentos de emergência, além de visar a redução dos índices de violência contra a mulher no país. A Polícia Militar, em complemento ao Agosto Lilás, criou essa operação. Ela começou, na verdade vai ser de 20 de agosto até 20 de setembro. Nesse período aí vai haver uma intensificação nas operações, prevenção, orientações e prevenção nas questões de violência doméstica, sabe? Na entrada do 15º Batalhão de Polícia Militar, refletores na cor lilás, em referência ao Agosto Lilás. O dia 23 de agosto é também Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, data em que se reforça a necessidade da atuação junto às autoridades para socorrer as vítimas de atos de violência. Hoje, dia 23 de agosto, considera-se o dia de combate, combate estadual, combate ao feminicídio. E ela também entra também nessas operações aí, que vão ser feitas entre agosto e setembro. A Polícia Militar também atua com a PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que nesse mês de agosto lilás teve seus trabalhos intensificados. A PPVD, a atuação dela é o ano todo, em prevenção à violência doméstica. Porém, no mês de agosto já intensifica devido ao Agosto Lilás, e agora com a operação, a Operação Nacional Maria da Penha, vai se intensificar em questão de operações, visitas tranquilizadoras aos casos de reincidência de violência doméstica, aqueles casos mais graves. Serão realizadas visitas para verificar como que estão as situações, como que se o agressor, como se diz, se afastou do lar, se a situação, se o casal continua junto, se a situação está harmônica, são verificadas através dessas visitas tranquilizadoras. Atuação necessária, principalmente com o aumento de casos nesse período de pandemia. A Polícia Militar reforça ainda que qualquer situação de violência pode e deve ser denunciada. Durante o período da pandemia, tornou-se mais visível que houve um registro maior de violência doméstica. Então, a ideia das operações da Polícia Militar é justamente para que a gente consiga levar o conhecimento para as mulheres, dos direitos delas, quais são os tipos de violência doméstica, e que a gente também consiga conscientizar também os homens também, quais são os tipos de violência doméstica, para que os casais que vivam juntos, que vivam em harmonia. Aproveitando, em caso de crime de violência doméstica, caso a vítima tenha condições de ligar, 190. E se um vizinho também ouvir gritos, pedido de socorro, também pode ligar no 190. E se for para realizar a denúncia, as mulheres ou até mesmo vizinhos podem fazer a denúncia através do 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e também ao 181. E neste final de semana foi realizado o vestibular da UFO. Mais de 600 pessoas de toda a região realizaram as provas em Patos de Minas. A aplicação das provas do vestibular 2021-2022 da Universidade Federal de Uberlândia aconteceu neste final de semana. A prova aconteceu no sábado e no domingo e começou às 13 horas da tarde, com encerramento às 17.
Na primeira etapa, foram 88 questões objetivas das disciplinas de Biologia, Fisiologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Já no domingo aconteceu a segunda etapa, com a prova discursiva, além da redação. Nós tivemos aproximadamente 600 alunos inscritos, tivemos uma ausência muito menor em relação ao último vestibular que nós fizemos, que foi, né, de aproximadamente 15%, então muito baixo considerando o contexto da pandemia. A prova é válida para as 4 instituições da UFO no Triângulo Mineiro. Nós temos campos, além de Uberlândia, em Patos de Minas, em Ituiutaba e Monte Carmelo. Para a prova de medicina, que acontece no próximo final de semana, a expectativa de inscritos é alta, ainda mais que serão vestibulandos de várias partes do país. As provas para os alunos que se inscreveram para o curso de medicina acontecerão no dia 28 e 29, obedecendo o mesmo esquema. As provas começam a 1h, vão até às 18h30 e primeira fase no sábado e a segunda fase no domingo. É importante a gente lembrar que para o final de semana que vem nós teremos mais aproximadamente 600 alunos fazendo essas provas só para o curso de medicina e inscritos do país inteiro, né, ou pelo menos dessa região que polariza Patos, que querem fazer o vestibular para a medicina. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 1º de setembro. Já o gabarito final da prova objetiva será no dia 20 do mesmo mês. Então, se você prestou vestibular, uma excelente sorte para você. Na sequência aqui no News, a gente fala das vantagens do Open Bank. Levantamento da ANP mostra que Minas Gerais é o 5º estado que vende gasolina mais cara no país e continua sem controle incêndio no distrito de São João da Serra Negra. Seguindo com o NTV News, a segunda etapa do Open Bank, plataforma do Banco Central, que irá revolucionar a migração e utilização de serviços bancários, já está em vigor. Entenda agora como funciona o serviço. O Open Banking, ou Banco Aberto, é um sistema lançado pelo Banco Central que permite que os usuários compartilhem os dados financeiros com qualquer banco ou fintech, no intuito de usufruir dos produtos e serviços bancários disponíveis em cada instituição. Tudo isso de forma sigilosa e segura. O Open Bank veio para revolucionar o sistema financeiro. O que acontece? Hoje você vai ser dono dos seus dados, dono do que você gosta de fazer, o que você quer fazer, você vai disponibilizar, então é como se fosse um leilão aberto para as instituições financeiras. E quem dá o maior lance nesse leilão financeiro são os próprios clientes, que não ficarão mais no escuro quando se trata de entender qual banco oferece os melhores serviços. O Open Bank facilitará a portabilidade e a possibilidade para escolher desde as melhores tarifas para financiamentos até as menores taxas de juros na quitação de dívidas. As taxas de juros é que ele pode, às vezes, fazer uma espécie de uma portabilidade para outra instituição com umas taxas de juros mais baratas. Através disso vem seguro, tanto de veículo, como pessoal, como empresarial. Vem aí cartão de créditos, qual é a taxa que está sendo praticada para aquela instituição, qual que é a sua que está praticando aqui. E com a facilidade que ele vai poder, dentro dessa forma, negociar melhor o seu produto. Sem falar assim, eu estou indo para aquela instituição ali no escuro, sem saber de nada. Então ele já pode questionar isso e já pode colocar isso aí na abertura de suas contas. E os dados financeiros dos usuários ficarão disponíveis para os bancos apenas se eles mesmos consentirem. E o cancelamento do serviço pode ser realizado de maneira online a qualquer momento. O Open Bank também facilitará o caminho para os bancos, que poderão direcionar serviços apropriados para cada perfil de cliente. Para a instituição financeira, é saber que está tendo condição de trazer mais um bom cliente para a sua empresa, né? Que não vai restar a menor dúvida que aquele cliente é um cliente duvidoso. Então vai ser um cliente em que vai estar com as suas contas abertas e provando aquela instituição que ele realmente tem a movimentação naquela instituição, que aqueles valores cobrados são aqueles.
entendeu? E que a instituição pode fazer negócio com ele tendo a tranquilidade que vai dar tudo certo. O Open Bank está na segunda etapa de desenvolvimento, em que os usuários se cadastram para que os bancos comecem a oferecer produtos. Na terceira etapa, o Pix será anexado ao sistema e ajudará a traçar ainda mais os perfis dos clientes. E por fim, na quarta e última etapa, que terá início em 15 de dezembro, os usuários irão abrir as finanças e escolher pelas melhores ofertas bancárias. É como se você imaginasse, nessa etapa agora, que o Banco Central construiu uma rodovia. Agora os carros vão começar a entrar dentro dessa rodovia, que somos nós, clientes cooperados, e depois vão ser abastecidos pelos bancos. Então a plataforma foi criada, e como foi criada do Pix um tempo atrás, começou timidamente e hoje quase todos utilizam. Da mesma forma agora vai ser o Open Bank, com um grande detalhe. Esses dados, você que vai disponibilizar a hora que você quiser, pelo tempo que você quiser e se você quiser. Porque pela lei de proteção de dados, ninguém pode ir atrás de seus dados, a menos que você queira disponibilizar esses dados. O preço da gasolina vendido em Minas Gerais é o quinto mais caro do Brasil. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, feito entre 15 e 21 de agosto. O valor médio da gasolina em Minas Gerais custa R$ 6,75 o litro. Tem preço mais alto apenas os estados do Rio Grande do Sul, Acre, Rio de Janeiro e Sergipe. O Amapá é o estado com preço mais barato, R$ 5,350 o litro. A pesquisa da ANP mostra que em Minas Gerais, o município que vende a gasolina mais cara é um posto em Paracatu. Cobra R$ 6,514 pelo litro da gasolina. Já a mais barata é comercializada em Uberlândia, a R$ 5,899 o litro. Em Patos de Minas, o valor médio é de R$ 6,381 por litro, segundo o levantamento da agência. Os militares do Corpo de Bombeiro ainda não conseguiram controlar o fogo nas imediações do Hotel Serra Negra, no distrito de São João da Serra Negra. O incêndio começou no dia 6 de agosto. Mais de 400 hectares, maioria de área de preservação permanente, foram queimados. Cerca de 25 militares de Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Patos de Minas e Patrocínio estão empenhados na operação. Como o terreno tem muitos morros e locais de dificuldade, acesso, tudo isso acaba dificultando o trabalho dos bombeiros. Sem falar nas condições climáticas, tempo seco e ventos que favorecem a propagação do fogo. Vamos falar agora da previsão do tempo e com mais alerta de perigo para a baixa umidade relativa do ar. Os índices críticos devem permanecer ao longo da semana nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! O alerta vermelho do IMET sinaliza perigo para a baixa umidade relativa do ar, que alcança 12% nesta segunda-feira em alguns momentos do dia na região. Isso provoca ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, favorece as queimadas, que não têm dado trégua. Para os próximos dias, o tempo seco continua, céu com poucas nuvens e névoa seca. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, a temperatura varia de 16 a 30 graus. Em Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa, de 14 a 29 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima prevista de 15 graus e máxima de 31. E em Vazante, temperatura mais alta, varia de 16 a 32 graus nesta terça-feira. Fique ligado aqui no NTV News, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem análise da notícia. Você vai ver que aumenta a divergência de mortes informadas em Patos de Minas no boletim do Estado com o Municipal. Drag Queen chama a atenção dos jovens para a imunização contra a Covid-19. E bebê de 6 meses com a Covid-19 de Patos de Minas é encaminhada para Uberlândia para exames. Daqui a pouco os detalhes. Até já.
De volta com o NTV News, você precisa do cartão de vacinas para comprovar a vacinação contra a Covid-19 ou mesmo para tomar a segunda dose, mas perdeu o documento? Veja o que fazer para ter acesso. Mais de 75% dos brasileiros com mais de 18 anos já tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Mais de 107 milhões ainda aguardam a de reforço. Mas caso você tenha perdido o seu cartão para anotar a segunda dose ou mesmo para comprovar a imunização, tem como acessar a segunda via. Você pode acessar o cartão pelo aplicativo Conecte SUS ou pelo site conectesus-paciente.saude.gov.br. Basta se cadastrar e terá acesso ao cartão de vacinas virtual. A maioria das prefeituras, como Patos de Minas, também oferece a segunda via. No município, a pessoa deve comparecer num ponto de vacinação para que seja feita a consulta no sistema, com o dia da primeira dose, e será providenciado o novo cartão. Vacinas salvam vidas. E olha só, movimento baixo na procura para imunização contra a Covid-19 neste domingo em Patos de Minas. Mas teve alguém que chamou a atenção de todos os funcionários do local e também quer mobilizar os jovens contra o novo coronavírus. Dia de imunizar os jovens de 25 anos em Patos de Minas. Um domingo calmo no antigo projeto Saci, sem grandes filas e um movimento tímido de pessoas. Mas sempre tem alguém para tombar e ainda para causar e chamar atenção para uma boa causa: a vacinação contra a Covid-19 e a luta contra o preconceito LGBTQIA+. Um ato de protesto, né? Porque Patos de Minas ainda é uma cidade que anda um pouco para trás em relação a preconceito, a aceitação, essas coisas, porque eu acho que é só através do bizarro que as pessoas conseguem olhar, né, para um assunto. Desde o início da campanha de imunização contra o coronavírus, Alane imaginou este dia e até imaginou como viria, montada de drag. Finalmente chegou, né, a minha data, a minha vez, uma data que eu sempre esperei, que eu sempre sonhei, que é finalmente, né, a data da vacinação para a gente ficar imune contra o coronavírus. A ansiedade e emoção tomavam conta de cada passo que ela dava. Na entrada do posto, na fila, aguardando seu cadastro. E mais ainda, quando ia se aproximando a sua vez. A Alane chamou a atenção de todos os funcionários e até mesmo daqueles que acabaram de receber a vacina. Um momento tão aguardado que veio acompanhado de emoção, gratidão e um protesto. Agora é pensar no look para a segunda dose. Nossa, é uma emoção tremenda, porque eu me sinto basicamente metade livre de um medo que vem me atormentando há tempos. É muito emocionante. E prepara que a segunda montação, ó, vai ser temática. A maior preocupação da drag queen é a falta de conscientização dos jovens a respeito da vacinação contra a Covid. E a baixa procura é motivo de alerta. Parece que não existe jovens na cidade, né? Porque hoje é de T a Z, se eu não me engano, e era para estar boa parte da população aqui, porque basicamente as pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão em um domingo, entre aspas, de lazer, e poderiam estar aqui, possivelmente estão em outro lugar, deixando de tomar, né, a dose da esperança. Infelizmente, a população, muitos fizeram um pensamento, né, conturbado e muita coisa a respeito. E hoje a gente precisa de gente que tenha coragem, como ela fez, que veio cá para o nosso bem, para a nossa evolução, independente de onde venha, não é mesmo? Eu penso que a gente tinha que ser mais corajoso e buscar, porque é para a nossa saúde. Parabéns! Olha só, pelas contas da Prefeitura de Patos de Minas, o município registrou mais 35 casos de Covid-19 entre o boletim divulgado na última sexta com desta segunda-feira. Ao todo, são 17.120, vou repetir para você, são 17.120 testados positivos com 16.307 tratados.
A média de novos casos está em 15. São 261 pessoas se recuperando em casa e 23 pessoas internadas. O número de mortes permanece em 529. Esse é um assunto, então, para a nossa análise da notícia, que começa a partir de agora com ele, jornalista aqui da NTV, apresentador. Olá, Gui, boa noite para você. A gente tem esses dados, então, de Patos de Minas. Primeiro, boa noite para você e daqui a pouco a gente mostra essa divergência entre Patos e o Estado. Boa noite para você, Matheus. Boa noite ao nosso telespectador. Pois é, Gui, olha só, como a gente mostrou os dados aí de Patos de Minas, 529 vidas interrompidas pela Covid-19 aqui no município, essas contas da Secretaria de Saúde de Patos de Minas, o Estado mostra que são 540 mortes nesta segunda-feira, 11 a mais que a quantidade apurada aqui pelo município. Gui Boaventura. Falado muito isso, esses números são para orientar a população, né? Mas não adianta, a gente vem falando disso, eu estou falando a mesma coisa há praticamente 2 anos, desde que quando começaram a divulgar os números da pandemia, a gente vem falando do represamento de dados, do desencontro de dados. Agora esse desencontro aí em relação à informação de mortes, esse número é extremamente importante. Nós estamos com 540 mortes divulgadas aí pelo Estado, 529 divulgadas pelo município. O que está acontecendo? Que o Estado, em determinado momento, ele fica sabendo primeiro do que o município das mortes realizadas. Ah, mas porque morreu em trânsito, não é nada disso. Nós não temos esse tanto de gente indo a óbito em trânsito, em outras cidades. Não me façam acreditar nisso, ou não me peçam para acreditar nisso, porque não dá. Né? Não é assim que a banda toca. O que eu acho é que, eu estava pensando hoje, analisando, Matheus, e o nosso telespectador, nós hoje estamos com 20% de ocupação, né? Aproximadamente 20% de ocupação em leitos clínicos e em leitos de UTI. É esse mais ou menos o espelho médio do dia de hoje. Então, a gente está caminhando para solucionar esse problema definitivamente e não ficar na mão para ser orientado pelo incompetente poder público desse país, em todos os níveis. Incompetente para liderar a população, incompetente para aplicar os recursos, incompetente para buscar a solução para o problema, incompetente para dividir, separar o que é política e o que é socorro à população, sabe? Fazendo política com mortes, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, um dizendo que não morreu de Covid, o outro dizendo que morreu muito mais de Covid. Isso para buscar voto, para buscar prestígio, para buscar afirmação junto à população. Isso é um negócio assim que você para no meio do caminho e fica pensando, fala, na mão de quem que eu estou, meu Deus? A população já está cansada disso, sabe? A gente tem encolhido um pouco essas informações em relação a esses números, porque não são esses números. Você pega as cidades aqui da nossa região que estão ainda com quase 50% de mortes, e eu cito o caso, por exemplo, de Lagoa Formosa, de mortes em observação, em investigação, não é nem observação, em investigação. E aí eu fico pensando, onde está a lógica dessa investigação? Porque aí um médico atesta, porque para ser sepultada uma pessoa precisa de um atestado de óbito. Nesse atestado de óbito tem que constar a causa mortis. E aí o médico, que é a única autoridade que tem competência para dizer, olha, morreu disso ou morreu daquilo, é contestado, vai ser, aquilo que ele colocou lá vai ser investigado. Faça-me o favor, né? Vamos dar a César o que é de César,
e parar com esse tipo de coisa. Tá? Esses números são realmente um tormento. Pois é, Gui, buscando o gancho novamente aí da ocupação aqui em Patos de Minas, como a gente sempre mostra para o nosso telespectador, vou pedir ao Luiz Felipe para que coloque novamente esses números de ocupação aqui em Patos de Minas, porque com mais mortes confirmadas pelo estado e também mais pessoas sendo tratadas contra a Covid-19, esse percentual de ocupação hospitalar de redes privadas e públicas aqui em Patos de Minas caiu, como você bem disse, aí a gente percebe uma ocupação aquém do que nós mostramos aí em dias anteriores. E quando a gente vê essa divergência de dados, de confirmação de óbito... Podia falar, por favor, Matheus, esses números, porque eu estou com o meu retorno prejudicado aqui, por favor. Claro. Vamos lá, então os números estão aí, Gui Boaventura. Nós temos hoje de ocupação em Patos de Minas quanto a leitos públicos e privados de leitos clínicos, nós temos 28,57% de ocupação. Já de UTI, nas duas redes, nós temos 30% de ocupação. Esses números são inferiores ao que nós já mostramos aqui no NTV News, no seu programa, mas com certeza poderia estar melhor. Mas eu acho que está muito bem, sabe? Pelo declínio que aconteceu, foi até um declínio mais brusco da semana atrasada para a semana passada e agora da semana passada para essa semana, se bem que hoje é ainda segunda-feira e a gente sabe que esses números do fim de semana, eles são subnotificados. Vamos esperar para ver amanhã esses números de amanhã. Se for essa a realidade nossa, eu acho que nós não estamos ruim, não. Acho que nós estamos bem, caminhando, porque a gente sabe, Matheus, que isso não são números que se cortam de uma vez, que é de hoje para amanhã. Isso é um número que vem numa ordem decrescente, numa pressão para decrescer, e vem de semana em semana, não é de um dia para o outro. Então, vamos esperar amanhã, porque amanhã é terça-feira, amanhã eles colocam esse chamado painel aí mais atualizado, e aí a gente vai saber, ter pelo menos uma noção do que pode ser na realidade essa semana. A verdade é que eu hoje estava conversando com um médico e está todo mundo assustado, viu, Matheus e nosso telespectador. Eu estava conversando hoje com um médico, e até um médico, meu amigo, Dr. Carlos Zico, nós conversamos ali perto da televisão, e aí ele me demonstrando essa preocupação dele, a gente falando dos médicos, né, que foram acometidos com isso aí, a perda do Dr. Edson Fabrini, né, uma pessoa preparada, esclarecida, sabedora do que se tem que fazer, e aí eu perguntava para ele, e o que nós devemos fazer, Dr. Carlos? Ele falou, olha, temos que evitar, nós temos que seguir com esses protocolos, usar o que nós temos na mão, usar a vacina e usar os protocolos, que é o álcool gel, que é a máscara, são os cuidados para a gente não ter uma aproximação, para a gente não ter uma aglomeração. Falamos de algumas aglomerações que eu notei no domingo e ele também notou, e a gente fica simplesmente demonstrando preocupação, né? Porque não tem outra coisa para fazer. É ficar preocupado e imaginar que isso uma hora, sabe, antes que isso possa explodir de novo, que acabe, né? Que tenha uma redução, que funcione realmente essa vacina, que essa vacina traga o alento que a população mundial está esperando. Né? Pois é, Gui, enquanto algumas pessoas não levam a sério essa doença, o novo coronavírus, a Covid-19, continua a luta da pequena Alicia, de 6 meses, de Patos de Minas, contra a Covid-19. Ela chegou a receber alta neste domingo, mas teve que voltar hoje, depois de passar mal. Ela não chegou a ser internada, mas foi encaminhada para Uberlândia para passar por novos exames, para definir ou não a necessidade de hospitalização com resultado dos testes cardiológicos. Então, Gui, a gente vê essa pequena guerreira aí lutando contra esse inimigo invisível, e a nossa torcida é para que ela possa se recuperar o quanto antes. Perdão.
muito seco o tempo hoje, né? Uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, a Alicia é uma guerreira, né? Uma guerreira, já passou por tantas coisas, já passou por uma intoxicação com soda, já fez um tratamento precoce, com cirurgia precoce, e agora acometida pelo coronavírus. Vai vencer porque ela está predestinada a vencer. Né? E é por isso, ela é nasceu para ser uma guerreira. Né? A gente pode falar o quê? Eu acho que é até um exemplo para todos nós, né? Para todas as pessoas que acompanham, que veem isso aí, né? A luta da Alicia, tão nova, tão pequenininha, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte, né? Tão, um exemplo de guerreira, de vencedora, e eu estou torcendo demais pela Alicia. Com certeza. Gui, continua aqui comigo, porque daqui a pouco, aqui no NTV News, nós vamos mostrar que colegas prestam homenagem a Edson Fabrini, vítima da Covid-19. E internos denunciam maus tratos em clínica de reabilitação em Lagoa Formosa. A gente volta já. A morte do cardiologista Edson Teixeira Fabrini, vítima da Covid-19, deixou familiares e amigos desconsolados. O médico deixa um vazio, mas também um grande legado pela pessoa que era e pela entrega à medicina. Edson Fabrini, 68 anos, que faleceu neste domingo em decorrência de complicações da Covid-19, deixa entre os colegas de trabalho um legado de ética na medicina. Alguns deles viam no Dr. Edson um amigo de longa data. Eu e o Edson Fabrini, nós somos colegas de faculdade, da mesma época de residência, viemos trabalhar em Patos, no mesmo hospital, e o nosso consultório sempre foi um de frente um do outro. Então a nossa amizade aí é mais ou menos uns 50 anos, e sempre um ao lado do outro. Ele precisava de mim, eu ia lá dar uma opinião sobre um paciente, e vice-versa, precisava, ele vinha. Então nós estamos falando o seguinte, de um grande homem, de uma grande pessoa, de um excelente médico. Infelizmente perdemos um grande companheiro. Além de colega, era muito amigo particular meu. Edson foi também um dos primeiros cardiologistas de Patos de Minas e chegou a ser presidente da Associação Médica do município. Questionado sobre o comportamento do cardiologista, a resposta é unânime: referência entre a classe médica, exemplo de sabedoria e de bom profissional. Ele era uma pessoa preocupada com os clientes, ele era preocupado com os pacientes. Dava 1, 2, 3 revisões até que resolvesse o problema. E a perca do Edson é um transtorno para nós, é um transtorno para a classe médica, é um transtorno para a população toda da região. Nós, médicos, quando tinha uma situação difícil de resolver, normalmente a gente ia procurar para dar uma opinião, devido ao seu conhecimento, à sua experiência. É uma grande perda, foi uma tragédia realmente a perda do Dr. Edson. Era uma pessoa excelente de relacionamento, era uma pessoa de grande conhecimento da cardiologia. Eu sou obrigado a dizer que aprendi também com ele. Ele nos obrigava sempre a estar estudando e nos passava uma vontade grande de conhecer cada dia mais a medicina. Hoje, a classe lida com uma grande perda. A perda de um colega, de um profissional e, mais ainda, a perda de um amigo. O que fica do Dr. Edson para estes que o acompanharam em sua jornada é o legado de um grande homem que deixou sabedoria e afeto por onde passou. Era uma pessoa ética, era uma pessoa digna, era uma pessoa correta e uma pessoa que agregava. Qualquer dificuldade maior que a gente tinha, o Dr. Edson estava no meio, porque ele era um agregador, ele era um conciliador, era uma pessoa muito importante. Foi uma grande perda para a região, uma perda para a comunidade e uma perda também para nós da classe médica. Ele era um grande estudioso, muito correto nas suas atitudes médicas, sempre dentro da ética. E isso foi, com certeza, um grande legado para nós todos aqui do Hospital Veracruz e não só do hospital, de toda a Sociedade Médica de Patos de Minas e região.
Pois é, Gui Boaventura, uma perda irreparável, nosso carinho, nosso respeito a cada um dos amigos, dos familiares, porque como a gente percebeu, né, desde quando a gente ia recebendo as notícias, íamos apurando com todo o respeito as notícias passadas da situação clínica do Dr. Edson, a gente sempre estava na torcida para que ele pudesse recuperar. Infelizmente ele se foi e fica o legado. Os seus colegas disseram tudo aí, né? Não tem mais absolutamente nada para dizer do Dr. Edson Fabrino. Vai deixar um vácuo aí que vai ser sentido por muitos e muitos anos, seus amigos, seus familiares, os seus pacientes, a comunidade médica, felizmente. Pois é, Gui. Agora a gente muda de assunto na nossa análise e mostra para você e para quem tem casa que internos de uma clínica de reabilitação próxima à Lagoa Formosa fugiram do local na manhã desta segunda-feira. Eles denunciam os funcionários do local por maus tratos. Veja. Foram cerca de 20 internos que deixaram a clínica de reabilitação na BR-354 entre Lagoa Formosa e Patos de Minas. O que eles denunciam são maus tratos, agressões e tortura psicológica contra os internos e os familiares deles. Eles pegam o desespero da família e forja mau comportamento, comportamento de rebeldia, de agressão, para pegar a fragilidade da família e deixar a gente por mais tempo lá, né? Foi registrado o boletim de ocorrência em que consta ainda que um dos internos chegou a agredir um dos funcionários durante a fuga. Eles, no entanto, alegam ter sido o contrário. É o contrário, esse que agredia nós. Portanto, que nós até falamos pro pessoal, sai, nós só queremos ir embora. Nós não queremos agredir ninguém e, portanto, nós não agredimos ninguém. Ninguém agrediu nenhum dos responsáveis lá. Nós quebramos o cadeado e simplesmente saiu correndo. E pela porta da frente. Foi pelo contrário, esse que agrediu os internos. Nós também tentamos contato com os responsáveis, mas eles optaram por não se pronunciar neste momento. O que os agora ex-internos pedem é por justiça, pelo que teriam sofrido no local, além de reembolso aos familiares pelo tratamento que, na visão deles, não foi da forma como esperavam. Justiça, eu quero justiça. Porque eles manipulam a família, toda vez na ligação, eles ficam com o celular e dois caras ao redor da gente. Se a gente for relatar pra família na ligação, eles desligam o celular e levam a gente para esse quarto de observação, dobra a gente e bate na gente. Então a família fica no escuro, podem mostrar pra família o real motivo que está acontecendo com você lá. A verdadeira situação você se encontra lá dentro desse local. Gui Boaventura, então uma denúncia grave de pelo menos 20 internos nessa clínica de reabilitação entre Patos e Lagoa Formosa. Um fato que chama a atenção justamente pelo que eles colocam nessa denúncia aí, possivelmente maus tratos, pressão psicológica. Olha, fácil de navegar nessa situação aí para tentar explicar para o nosso telespectador. Não é nada difícil. Agora virou um caso de polícia. Mas antes, era um caso de saúde pública. E aí eu pergunto o seguinte, se acontecer de qualquer um dos hospitais, das instituições de saúde de Patos de Minas cometer algo ou alguma atrocidade, o que acontece com eles? Eles são fiscalizados insistentemente, instituições de credibilidade de muitos anos são fiscalizados, vigilância sanitária, não sei o que mais, e estão sempre de olho nessas instituições. Que fiscalização e quem fiscaliza essas clínicas? Esse é um caso para a gente ir atrás, para a gente saber de quem é essa competência, porque quando acontece qualquer coisa nesse sentido aí, de ter uma agressão, de ter uma fuga, não é prisão. Como é que se trata de uma fuga? Quem é que pode prender alguém? Quem é que tem a autoridade, a não ser o Estado, para cercear qualquer pessoa da sua liberdade? Ninguém. Então, como é que essa pessoa, para sair lá de dentro dessa clínica, tem que fugir? O que está errado aí? Tem alguma coisa errada nisso aí. E o pior de tudo, Matheus, é que nós estamos vendo isso aí
insistentemente, acontecendo em todas as clínicas que nós temos aqui na região. Crimes, agressões, que também é crime, né? Mas crime de contra a vida, agressões, uso de drogas, e estão lá para se recuperar a respeito disso. Algumas já foram acusadas, inclusive, de ponto de tráfico. E agora essa questão da agressão. Sabe, do cercear, isso é cárcere privado. Não existe nenhuma possibilidade de dar legalidade para alguém que não seja o Estado, e aí é uma clínica particular, para cercear o direito de liberdade de seu ninguém. Muito menos com ordem da família. A família chega lá e fala, eu quero que prenda o Matheus aqui dentro. Não existe isso. Ninguém tem essa autoridade. Para a pessoa ser cerceada da sua liberdade, há que se ter um crime pré-existente, precisa ter um processo legal, a justiça precisa se pronunciar, e só um juiz de fato ou um juiz de direito, um juízo de fato ou um juiz de direito, pode sentenciar alguém a perder a sua liberdade. Sabe, onde está a fiscalização? Quem é que fiscaliza essas clínicas? Pseudos clínicas. Sabe, é preciso resolver isso. Nós precisamos resolver isso aqui no nosso município. Nós precisamos de resolver isso aqui na nossa região. Não pode continuar dessa maneira aí. Sabe, porque ele pulou o muro e fugiu. Onde? Como? Quando? Com que tipo de ordem judicial ele estava naquela casa? Quem é que deu a autorização para alguém tirar a liberdade? Mas ele não tem, mas ninguém tem essa competência. Ninguém tem essa. Até o Estado já se eximiu dessa competência há muitos anos, quando acabaram os hospitais de loucos que existiam no Brasil, Pinel, Uberaba, Barbacena e tantos outros. No Rio de Janeiro tinha um também famoso. E isso acabou. Ninguém pode tirar a liberdade. É preciso ter fiscalização. É preciso dar autoridade de competência disso, e nós vamos atrás para saber quem é. É preciso da autoridade que tem essa competência, sabe, ocupar o seu lugar. E nós vamos atrás do Ministério Público para a gente saber dessa situação, para a gente saber onde está essa legalidade. Absurdo. Nós tivemos que quebrar um cadeado para sair de lá. Preso. Quem que sentenciou essa prisão? Onde entra o Estado que tem essa competência? É complicado isso, não está certo. Pois é, Gui, então nós seguimos acompanhando este caso. A nossa análise de hoje fica por aqui, mas amanhã eu te aguardo de volta no NTV News. Uma boa noite para você, meu amigo. Um abraço, boa noite para você, Matheus, boa noite ao nosso telespectador. Mais informações você tem no patosjá.com.br. Amanhã, às 7 horas da noite, eu te espero aqui no NTV News. Boa noite para você, se cuida.